Olá! Na aula de hoje falaremos sobre otimização. Mas afinal, do que se trata a otimização? Otimizar, em poucas palavras, significa responder a uma simples pergunta: o que é melhor? A otimização ela envolve um processo de tomadas de decisões. Na verdade, isso quer dizer que ações necessárias precisam ser decididas para que se possa atingir uma condição ótima. Na engenharia química, otimização envolve problemas de estimação de parâmetros, reconciliação de dados, dimensionamento de equipamentos, determinação de condição ótima operacional, sequenciamento de operações e planejamento, por exemplo. Mas como a otimização ela é feita, né? Como ela é realizada? Primeiro, é preciso definir a função objetivo do seu problema. Essa função será, então, minimizada ou maximizada na otimização, utilizando geralmente ferramentas computacionais para isso. Para fazer a formulação correta da função objetivo, é aconselhável seguir 3 dicas: analisar criticamente o processo ou planejamento, ter noção dos objetivos a serem alcançados e utilizar o bom senso. Além da definição da função objetivo, o problema pode apresentar algumas restrições e elas precisam ser consideradas. Desse modo, há necessidade da inclusão de equações de igualdade e desigualdade no seu problema. Então, aqui no slide, podemos ver um caso de otimização sem restrições, onde a condição ótima representa o mínimo global desta função, e um caso de otimização com restrições. Então, é como se toda essa área aqui ela fosse proibida. Ela não é factível por alguma razão. Então, o ponto ótimo, né, a condição ótima a ser encontrada é esta daqui, respeitadas as restrições do problema. Podemos ver no slide um fluxograma de como é feito o processo de otimização. Começamos aqui. Primeiramente, precisamos analisar o processo e definir as variáveis envolvidas, determinar o critério de otimização e definir a função objetivo, desenvolver e implementar o modelo matemático correspondente ao processo, identificar variáveis dependentes e independentes e o grau de liberdade. A formulação é muito complicada? Se não for, vamos para cá e se aplica uma técnica de otimização na formulação adequada e se faz a análise crítica dos resultados. Agora, se essa formulação que desenvolvemos no passo anterior ela for muito complicada, precisamos particionar o problema, a famosa frase dividir para conquistar, ou simplificar a função objetivo e o modelo, para que aí sim possamos aplicar uma técnica de otimização nessa formulação e fazer análise crítica dos resultados. Vemos um exemplo aqui de um balanço material para reconciliação de dados. Suponha que as vazões de entrada e saída do processo são medidas periodicamente. Determine o melhor valor para a corrente A em quilograma-hora a partir das 3 medições feitas das correntes B e C. Assuma estado estacionário em um ponto fixo de operação. Conforme podemos ver aqui no slide, temos um sistema, um processo, no qual ele está recebendo 2 correntes A que não conhecemos e correntes C, e como saída temos aqui a corrente B. Então, precisamos resolver este problema de otimização para que consigamos aqui recuperar os valores das vazões mássicas de entrada da corrente A. Como eu já disse, este problema se trata de um problema de otimização de reconciliação de dados, que significa que precisamos determinar os valores de variáveis de entrada. Neste caso, o valor da vazão mássica de A. O modelo do processo, ele é dado por MA
mais MC igual a MB. Colocando todas as variáveis do mesmo lado, então temos MA mais MC menos MB igual a zero. Então, utilizando esta equação de modelo, a gente vai conseguir determinar o valor de A, de MA, que irá minimizar a função objetivo. E a nossa função objetivo, ela vai ser escrita como... Eu vou simplesmente aqui, eu vou pegar o nosso modelo. Então, vai ser MA, que a gente não conhece e quer determinar, mais MC, eu vou pegar a primeira medida feita da corrente C, que é 11,1, menos MB, então 92,4. Agora, eu vou repetir este processo para as três medições, então vai ser MA mais MC 10,8 menos MB 94,3 mais MA mais 11,4 menos 93,8. Agora, o que ocorre se eu fizer a conta exatamente como ela está escrita, eu corro o risco dessa função objetiva em algum momento ela ficar negativa. Para evitar que isso ocorra, eu vou colocar aqui em cada modelo escrito o quadrado, pois assim eu vou garantir que a minha função objetivo sempre será um valor igual ou maior que zero. Então, o que a gente precisa fazer neste problema? Precisamos encontrar o valor de MA que corresponda ao mínimo desta função objetivo. Vamos resolver este problema no MATLAB. Então, eu vou abrir aqui um novo script. Clear all, CLC. Vou salvar. Vamos fazer uso da função de otimização no MATLAB chamada fmincon. Vou abrir aqui o help da fmincon. Bom, essa função, ela acha um mínimo de uma função não linear multivariável que aceita restrições. Neste caso em particular, não temos nenhuma restrição a ser considerada. Então, o que essa função faz? Ela exige aqui um parâmetro, uma variável de entrada, que é a função objetivo, o chute inicial, da onde vamos partir os primeiros cálculos, e o A e o B são reservados para as restrições de desigualdade. Ela usa como método default o do ponto interior, se eu não me engano. Aqui no help ele diz, vamos achar aqui. Ele pode usar também o algoritmo SQP, mas o default que ele usa, se a gente não colocar as opções de mudar esse algoritmo, ele usa o algoritmo do ponto interior. Vamos, então, utilizar as opções de default. Tá? Então, como é que ele atua? Né? Então, fmincon, aí ele pede o nome da nossa função a ser minimizada. Então, vou criar uma função aqui chamada fobj. Ele pede o x0, o a e o b. A nossa fobj, eu vou escrevê-la aqui embaixo, function, f igual a fobj, que vai receber o valor de x. X vai ser a nossa vazão mássica que corresponde à corrente A, que é o que queremos determinar, através da minimização da função objetivo. Então, anteriormente eu já mostrei que a nossa função objetivo é essa daqui, 4 ao quadrado. Noventa e 98,3 ao quadrado
Pronto, essa é a nossa função objetiva que vamos minimizar. Agora a gente precisa de um chute inicial. Eu vou colocar um chute aqui 0,5. Como a gente não tem restrições, eu vou colocar como vazios, tá? E aqui a gente manda ele imprimir na Command Window o X. Ótimo. Então, o valor do X ótimo é 83. Se a gente quiser também saber o valor da função objetivo no ponto ótimo, a gente pode chamar a nossa função. Então, o valor aqui é 21,88 e a gente pode ver o quanto que ela mudou. Por exemplo, chamando para o x0. Então, realmente, dá para ver que a gente conseguiu minimizar bastante essa função objetivo, pois ela começava no valor de 20.805 e ela terminou no valor de 21,88. E o valor da corrente A, né, da vazão máxima de A, corresponde a 83,73. No próximo vídeo, irei resolver junto com vocês o problema de otimização que está apresentado aqui no slide. Até mais!